É incrível a capacidade que o escritor do livro da semana tem de sempre me surpreender. Porque eu leio livros dele desde quando eu era adolescente. Eu já sei muito do estilo dele, já conheço muito das coisas, dos elementos que ele coloca nas obras e mesmo assim eu ainda consigo me impressionar com os livros que esse homem escreve. Olha, é realmente impressionante. E esse livro dessa semana, sinceramente, ao meu ver, eu não sei como é que não aconteceu uma terceira guerra mundial na cidade fictícia desse livro. Porque o caos domina. Você já sabe de quem que eu tô falando? O livro dessa semana é Trocas Macabras, de Stephen King. Sim, eu só podia estar falando dele, né? Olha, o primeiro livro do Stephen King que eu li na minha vida, eu tinha 14 anos. E até hoje, aos meus 37, beirando os 38, esse homem ainda me surpreende. Seja com as bizarrices, seja com os elementos onde ele faz alguma crítica à humanidade, seja com as coisas sobrenaturais, enfim, ele sempre vai causar um impacto pra mim. E esse livro aqui, meus amores, esse livro aqui é uma verdadeira confusão. Primeiro que a confusão é enorme, porque olha o tamanho desse livro. Esse livro aqui, essa edição é da Biblioteca Summa, né, que relançou alguns livros que já não eram lançados há algum tempo, com uma edição especial de capa dura, tá? E esse livro, ele tem mais de 600 páginas. E assim, o começo é meio parado, como a maioria dos livros do Stephen King, né? Eu realmente fiquei um pouco perdida porque tinha muito personagem. Sempre tem, é sempre importante pra história. Só que nesse aqui realmente eu me perdi um pouco, mas depois a história super desenrolou. E a história, ela fica, como eu disse no começo, caótica. Porque o que são essas trocas macabras? Vamos lá. A história se passa na cidade de Castle Rock. Pra quem conhece Stephen King de outros carnavais, sabe que ele cria cidades fictícias como Derry, como Castle Rock, como Jerusalém Slot. E essa história se passa em Castle Rock. Inclusive aqui vai ter muitas referências de outros livros dele também ambientados em Castle Rock. Bom, daí vai chegar na cidade um homem chamado Leonard Galt. E esse homem, ele vai abrir uma loja chamada Artigos Indispensáveis. Em inglês, o nome desse livro é Needful Things, que ao pé da letra seria coisas necessárias. Mas coisas necessárias, artigos indispensáveis é basicamente a mesma coisa, então em português o nome ficou Artigos Indispensáveis e o título resolveu dar esse, acho que para dar mais impacto, né? E aí ele abre essa lojinha, e o que são esses artigos indispensáveis? Um monte de cacareco, gente. É como se ele tivesse pegado, sei lá, sabe aquelas lojinhas no centro que vende as coisinhas aqui, vem na Shopee? Bem baratinha assim, sabe? Pronto, seria isso. Na cidade de Castle Rock, é uma cidade pequena, ele abre essa lojinha e aí você pensa, é um monte de cacareco. Mas quando as pessoas começam a entrar nessa loja, elas começam a ver aqueles objetos e elas querem muito aquilo ali. E os objetos são tipo o quê? Ah, é um cara que entra lá e vê uma vara de pescar que parece uma vara de pescar que o pai dele tinha. Aí ele, nossa, eu preciso dessa vara de pescar. Ou então um menino que entra lá e acha um cartão de beisebol de um jogador que é um cartão supostamente raro. E aí ele pensa, nossa, eu preciso muito desse cartão. É umas coisinhas assim, sabe? Enfim. E aí o pessoal, nossa, muito caro deve ser, senhor Leonard Galt. Quanto custa? O senhor Leonard Galt diz, o que você tiver aí na carteira pra mim, tá bom. Como é? Exatamente. Ah, você tem quanto? $1? Tá aí, tá ótimo. Ó, eu te dou aqui por $1. Mas, você... Sempre tem um mas, né? Você vai precisar fazer uma outra coisinha também pra mim, tá? Que coisinha é essa? O senhor Leonard Galt pede para cada um desses compradores, e ele vende para a cidade quase toda, né? Para cada um desses compradores fazer algum favor para ele, e esse favor é geralmente atrás de pegadinhas, né? Através de pegadinhas. Como assim pegadinhas? Ah, ó, pega esse bilhete aqui e coloca na caixa do correio da fulana de tal. Pega esse negocinho aqui e coloca dentro do carro do fulano de tal. E aí o que acontece? Com isso começam a surgir pequenas intrigas. As pessoas fazem o que o Sr. Leonard Galt pede? Fazem. Por quê? Porque elas ficam extremamente encantadas pelos objetos e elas precisam ter aquilo. Você me pergunta, por que uma pessoa precisa ter aquilo? Parece uma coisa tão furreca. Então, aí é que está o segredo. O nome não é Artigos Indispensáveis? De alguma maneira, aquelas pessoas elas são dispostas a tudo para poder ter aquele objeto. Então elas fazem o que o Sr. Leonard Galt manda. E obviamente que isso vai causar um caos.
Porque se você manda um bilhete anônimo na caixa de correio de uma fulana de tal, e a dona fulana de tal já tem uma inimizade com a dona cicrana de tal, a dona fulana de tal acha que é a dona cicrana que tá ameaçando ela. Daí a dona fulana vai tirar satisfação. Entendeu? Conseguiu captar? E aí, aos pouquinhos, o Sr. Leonard Gato vai causando uma verdadeira confusão na pequena cidade de Castle Rock, que para completar ainda tá mais caótica porque dentro da cidade também tem um embate religioso. Sim, né? Tem um embate religioso entre católicos e evangélicos da Igreja Batista. Tudo porque o pessoal da Igreja Católica quer fazer uma noite de cassino para poder arrecadar dinheiros, né? Para arrecadar dinheiro para a igreja. Sendo que o pessoal da Igreja Batista fica, o quê? Jogatina é coisa do demônio, não pode, gente. E aí é um caos, cara. Cidade pequena, todo mundo se conhece, o caos acontecendo. E aí, meus amores, só o xerife Alan Pangborn para poder tentar amenizar o que vai acontecer nesse livro. Tentar, viu? Porque o B.O. aqui é pesado. Inclusive, eu quero ressaltar que esse livro ele me deixou perturbada. Assim, porque eu acho que tem umas cenas aqui que são muito pesadas. Acho que dos livros do King que eu li até agora, e olha que eu já li muita coisa pesada, aqui tem umas coisas muito, muito pesadas mesmo, sabe? E desde o início do livro, mesmo antes de começar mesmo o grosso pega pra capar mesmo, a galera se destruindo e tal, você já sente a vibe de que vai acontecer uma coisa muito ruim. E aí eu confesso que eu me senti até meio mal. Mas eu parei de ler o livro? Claro que não, né? Às vezes eu parava um pouquinho, passava uns dias sem ler, aí voltava, igual como foi com o It, né? Mas é por isso que eu acabei demorando um pouquinho mais pra ler. Porque a gente sente que vem aí coisa muito, muito pesada. É preciso ressaltar também que aqui nesse livro tem muitas referências a outras obras do Stephen King. É o que a gente chama de King verso, né? As cidades fictícias como Castle Rock, por exemplo, elas estão em várias histórias e às vezes algumas histórias se cruzam. É necessário, Angélica, ler essas outras histórias para ler Trocas Macabras? Não, não é necessário, tá? Claro que é interessante se você já tiver lido, ou menos souber um pouco, porque aí pelo menos você não vai ficar perdido. Mas não é importante. Por exemplo, eu mesma, a referência que tem aqui, eu li alguns, outros eu sabia por alto, outros eu não sabia. Eu fui atrás de pesquisar só para poder ter conteúdo, né, pra cá. Mas se você não quiser também, não interessa. Agora, vamos logo se acostumando, porque livro do Stephen King geralmente é assim. Geralmente tem uma referência a uma ou outra coisa. E esse livro aqui, ele vai fazer referências ao livro A Zona Morta, o conto O Corpo, que fica dentro do livro Quatro Estações, o livro A Metade Sombria. Aqui também, nessa edição desse livro, tem um mapazinho no final. Cadê? Tem um mapazinho aqui no final, sabe, um mapazinho especial, que tem algumas referências, inclusive com personagens, com casas, com residências de personagens que não estão em nenhum desses livros que eu citei, mas que aparecerão depois. Por exemplo, aqui a gente tem a casa da Gwendy, que aparece no livro, na trilogia da Caixa Mágica de Gwendy, que eu já li os 2 primeiros livros, mas não li o último. Vai ter também uma mapinha mostrando que Jerusalém Slot é perto. Vai ter também a residência dos personagens do livro Ascensão, que também se passa em Castle Rock, entendeu? Então, assim, tem muitas referências. Mas voltando, é preciso ter lido essas referências antes para poder entender? Não. Mas eu quero deixar um adendo importante. Se você tiver lido, é ainda mais legal. Porque quando você lê o nome, você pensa, o fulano de tal, você consegue identificar o personagem. E tem um personagem especial que aparece de fato nesse livro aqui, e ele é muito importante pro livro. O nome do personagem é Ace Merrill, e o Ace, ele é do livro, do conto O Corpo, do livro Quatro Estações. Quem é 30 mais? Sabe que esse conto tem um filme chamado Conta Comigo. O Ace Merrill é o personagem do Kiefer Sutherland no filme. Se você assistiu esse filme, você é 30 mais, e assistiu esse filme, sabe que esse personagem ele é podre. E é ele que vai estar aqui.
Antes da gente ir para a parte com spoilers, eu vou só avisar aqui novamente para vocês que esse vídeo sai todo domingo no YouTube, mas também sai no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário, só que lá sai sem spoilers, tá certo? E sai dia de terça. Então se você quiser assistir a edição com spoilers, ou se você quiser simplesmente assistir para dar aquela, né, aquela engajada aqui na gente, curtir, comentar, se inscreve aqui no nosso canal também, que aqui tem várias resenhas legais, tem resenhas de outros livros do Stephen King e várias outras resenhas também, nacionais, internacionais, drama, suspense, terror e por aí vai. Então vamos para os spoilers, né? Bom, eu acho que o vídeo já ficou um pouco longo, né? Porque é meio difícil você fazer uma coisa resumida quando você vai falar de Stephen King, ainda mais quando você está falando de um livro grande como esse. O primeiro spoiler que eu quero dizer é que, como eu falei anteriormente, é muito chocante. Eu acho, assim, me incomodou mesmo de verdade. Tem algumas descrições das coisas que acontecem aqui, eu acho que principalmente quando acontece o embate, o primeiro embate entre aquelas duas mulheres que são a Nellie e a Vilma, né? Que aí uma ameaçava o cachorro da outra, assim, porque tem que ter um cachorro pra morrer, porque o Stephen King é apenas viciado em matar cachorro em livro, né? E obviamente que eu me acabei de sofrer, porque eu dei na hora que... Quando ele disse, a Net, não é Nelly, é Net. A Net tem um cachorro e a Vilma fica reclamando do latido dele. Eu, pronto, esse cachorro vai morrer. Isso é óbvio. E mesmo sabendo disso, eu chorei, tá? Porque morre 500 pessoas. Não me interessa, morre um cachorro, o mundo acabou, né? E aí, eu acho, é muito gráfica, a descrição é bastante gráfica. E é incômodo, porque você vê aos poucos todo o processo de que como, cara, isso vai dar merda. Você sabe que aquilo vai dar merda, você vê o processo lento. E aí, meu amigo, é todo mundo se matando, é um verdadeiro caos. Claramente a gente percebe que o Sr. Leonard Galbraith não é uma pessoa, ele não é humano, tá? A gente percebe, a gente entende que ele já fez isso antes em outros lugares, mas em Castle Rock ele até consegue fazer muita destruição. Mas Sheriff Alan Pegboard consegue salvar o dia, entre grandes aspas, ele e sua namorada Polly. Inclusive um outro spoiler que eu fiquei muito surpresa aqui. Quem lê Stephen King sabe que ele é viciado em matar o protagonista. Ou então, se ele não mata o protagonista, mas o protagonista tem um interesse amoroso, aquele interesse amoroso dele vai morrer. Ou então, pelo menos, no mínimo, eles não vão ficar juntos. E aqui eu fiquei muito surpresa porque o Alan não morre, a Polly não morre e eles ficam juntos no final. Eu fiquei muito chocada. Eu fiquei, gente, é sério que isso está acontecendo aqui? Um final feliz para esses personagens num livro do King? Eu acho que é porque também ele já tinha destruído tanta gente, matado tanta gente, que é uma cidade de mais ou menos 1000 e poucos habitantes e praticamente 99% da cidade morreu, né? Então eu acho que não dá uma colherzinha de chá, vamos deixar o Alan e a Polly vivos, né? Pelo menos dessa vez. O Alan, inclusive, é um personagem que aparece em outra obra, no livro A Metade Sombria. Esse eu não li, vou ficar devendo aqui a resenha por enquanto, mas eu sei que ele já aparece nesse outro livro e ele, assim, né? Divo. Ele é um divo aqui nesse livro. Sempre tem que ter um personagem divo. Assim como a Polly, que também é maravilhosa. E se não fosse eles dois, Castle Rock teria ido para o buraco. Inclusive esse livro aqui, ele era para ter sido o último livro ambientado em Castle Rock, né? Porque anos depois o Stephen King mudou de ideia. Acontece. O livro é de 91, mas muitos anos depois ele escreveu em parceria com Richard... Pera só um minutinho. Richard Chizma, a trilogia da Gwendy, né? Que o primeiro livro é A Pequena Caixa de Gwendy e é ambientada em Castle Rock. Só que ela é ambientada no Castle Rock antes dos acontecimentos desse livro. Mas ele também escreveu o livro Ascensão em Castle Rock e Ascensão já é uma coisa mais recente, ou seja, a cidade de alguma forma conseguiu se reerguer. Como? Eu não faço a menor ideia, mas cidade pequena, né? Deu certo, porque a destruição aqui foi grande. Mas se você quiser, se tiver interesse também, você pode ler todas essas obras que foram citadas aqui, que são ambientadas em Castle Rock. Tem uma série também chamada Castle Rock, que não é baseada em um livro, mas tem todos os elementos do Stephen King e eu super recomendo. E olha, se tem uma coisa que esse livro é impactante, com toda certeza. Então, né? Caos. Caos,
caos, muito caos. Acho que caos é a palavra que a gente mais pode utilizar aqui para definir esse livro do Stephen King, mas que com certeza, se você tiver paciência, porque é um livro bem longo, é uma leitura que vale muito a pena. Por isso, Trocas Macabras é a nossa indicação da semana.